Prezados alunos e alunas, bem-vindos! Chegamos aí ao nosso quinto vídeo da série de resolução, de exercícios da lista 1. Já estamos trabalhando com os exercícios das leis de Newton, extraídos do nosso livro texto. Na nossa lista, esses exercícios que eu vou fazer nesse vídeo equivalem ao 10º, 11º e 12º exercícios, tá? Então nós vamos para esse vídeo, o livro sugere que nós utilizemos essas três figurinhas na resolução, ok? Então são três situações diferentes para um mesmo sistema, formado aqui pela massa, o peso do homem que está em cima de um andaime sustentado por duas cordas. Então vamos lá. O primeiro exercício, que equivale ao 10º da nossa lista, é o exercício 1 da página 34 do livro do Hewitt. E vou fazer aqui a resolução deles com vocês. São três exercícios simples, mais para despertar o lado intuitivo aí do que está acontecendo. Então vamos lá. Quando Burr é esse carinha aqui, eu não sei se a pronúncia está certa, eu vou rebatizar ele, vai chamar Antônio, tá? Em homenagem ao meu pai. Então, quando o Antônio fica sozinho, parado, aqui no meio de um andaime, o dinamômetro da esquerda, que está aqui posicionado na figura, vale, ele marca 500 newtons. Para quem não conhece um dinamômetro, eu deixei uma figura aqui do lado de um modelo de dinamômetro, então a gente prende o cabo na parte superior, no gancho aqui inferior, e o aparelho vai registrar o peso, a força que está tracionando, no caso aqui, os nossos cabos. Tá? Então, do lado esquerdo, ele está medindo 500 newtons de força. Complete a leitura do dinamômetro da direita. Quero saber quanto que esse dinamômetro aqui vai registrar. E, em sequência, saber qual é o peso total do Antônio mais o andaime. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Da maneira que o sistema está aqui representado, a gente entende que esse sistema possui uma certa simetria. Ok? Então a gente pode imaginar aqui que tudo que está acontecendo do lado esquerdo também acontece do lado direito. Portanto, se o dinamômetro da esquerda registra 500, o dinamômetro da direita deve estar registrando 500 newtons também. Quer dizer, cada um dos lados, a tração, a tensão nesses cabos está sendo equivalente a 500 newtons. Tá certo? Então a gente tem um vetor de 500 do lado esquerdo e um vetor de 500. Vetorzinho de 500 do lado direito. Isso quer dizer para a gente que o conjunto total pode se representar como um vetor só, equivalendo a 1000. São 1000 newtons de força, de reação aí, de tração apontando para cima. Se eu quero descobrir então o peso total do Antônio e o andaime, eu tenho que saber que o sistema, por estar em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, se eu quero descobrir a força aqui para baixo, tem que ser um vetor de mesma direção, sentido oposto, mas com mesma intensidade. A gente poderia pensar assim, se eu chamasse esse vetor aqui de F1, e esse vetor de F2, quando eu somo os dois vetores, F1 aponta para cima e o F2 está apontando para baixo. Se a gente imaginar que a orientação do sistema cartesiano, o eixo Y apontando para cima, então o F2 está aparecendo contra o referencial. O resultado vai ter que ser zero. Em outras palavras, F1 é igual a F2, Passo menos F2 para o lado da direita aqui na equação e a gente entende que F1 é igual a F2. Portanto, F2, que é o peso total do homem mais o andaime, também é de 1000 newtons. Tá? Então, um exercício relativamente simples, mais intuitivo, para a gente pensar nessa questão da terceira lei de Newton, de ação e reação. Vamos para o exercício de número 2, também da página 34, onde a situação agora é um pouquinho diferente. O homem, ele vai ficar parado
um pouco mais afastado da esquerda. Então, antes ele estava no centro do andaime, agora ele se deslocou para a direita, ele se afastou da esquerda. E aí o exercício pede para você completar a leitura do dinamômetro da direita. Bom, veja bem, anteriormente, quando ele estava posicionado no centro da barra, no centro do andaime, o nosso dinamômetro aqui da esquerda estava registrando 500 newtons. E agora ele registra um valor menor, 170. Quer dizer, o fato do homem ter andado para a direita reduziu a tração no cabo da esquerda. Ok? Isso equivale a dizer, então, que o que eu tive de redução do lado esquerdo, eu devo ter tido de acréscimo do lado direito. E nós sabemos, do item anterior, que a força total, né, que aponta para cima, era 1000. Né? Então, quer dizer, agora eu tenho um vetor um pouco menor, antes ele valia 500, agora ele ficou menor do lado de cá, valendo 170, e aumentou do outro lado. Mas que quando eu somo os dois, o total é 1000. Se eu somar esses dois vetores, que eu representei aqui, o total é 1000. Continua tendo o mesmo valor, porque nós não mudamos a massa, né? Nós não mudamos o peso, então o total é 1000. Então, se eu sei que essa partezinha aqui é 170 e o total é 1000, basta descontar, né? Para saber aí a força que vai aparecer aqui no dinamômetro, vamos chamar essa força de FD, né? Equivalente a esse vetor aqui, ó. Vamos chamá-lo de FD, força da direita ou força do dinamômetro. O FD, então, vai ser o total, que era 1000, menos os 170 que eu tenho ali do lado esquerdo. Então, a força da direita equivale a 830 newtons. 830 newtons é o valor que está sendo registrado nesse dinamômetro aqui. 830. E o 12º exercício é o exercício 3, da página 34. Agora, nós temos uma situação diferente, né, das anteriores. Né? Então, agindo como um bobo, o Antônio pendura-se na extremidade da direita. Ele vem aqui e se pendura do lado direito. E aí ele pede para a gente completar a leitura no dinamômetro da direita. Ok? Quando você olha para o dinamômetro da esquerda, você está observando agora que ele não está registrando tração nenhuma, força nenhuma, são 0 newtons. Tá? Então, se a gente pensar aqui no que está acontecendo, significa que toda a tração que eu tinha do lado esquerdo foi transferida para o lado direito. Tá? Então, uma das maneiras da gente pensar isso, né, da gente representar isso matematicamente, é pensar que a força resultante do sistema seria agora a força aqui do dinamômetro, que está apontando para cima, né, o vetorzinho aqui orientado no sentido positivo do eixo Y, e o peso total do Antônio com o andaime que está apontando para baixo. Tá? Vamos chamar aqui de força do Antônio. Então, nós temos aqui que a força resultante do sistema ela continua sendo zero, porque se nós fizermos aqui a força da direita, né, do dinamômetro, menos a força exercida pelo Antônio no conjunto, o Antônio e o andaime, a força resultante continua zero, a gente tem uma situação aí nova, situação de equilíbrio, né? E aí eu consigo calcular a força do dinamômetro, tirando da equação a força que representa o total, né, do conjunto aí, formado pela massa, pelo peso do homem com o andaime. Então, se a gente passar o menos 1000 para o lado de cá, nós temos aí 1000 newtons de força sendo registrada do lado direito. Portanto, finalizamos aqui o nosso terceiro exercício do vídeo e concluímos aí, né, de forma bastante intuitiva, mas que pode ser representada matematicamente, o que está acontecendo, né, quando a gente muda as posições do objeto, né, concentramos o peso
saindo do centro e indo mais para a direita. Tá? Obviamente que existem várias outras implicações que a gente vai aprender futuramente. Por exemplo, o fato do bonequinho ter vindo para a direita não faz com que a massa dessa barra, desse andaime, se desloque para a direita também. Né? A massa dela continua centralizada aqui. Então, isso ia exigir um estudo um pouco mais detalhado, envolvendo aí o torque, né? Envolvendo o momento polar, que nós não estudamos ainda. Então, futuramente, em outros exercícios, nós faremos uma análise desse tipo de forma mais detalhada.